Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 3 de junho de 2022, das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, e com os seguintes destaques. A rodada do Campeonato Brasileiro da Série A do final de semana, com destaque para o clássico Palmeiras e Atlético Mineiro e o confronto do Flamengo com Fortaleza no Maracanã. Os amistosos da seleção brasileira na Ásia, com a primeira vitória diante da Coreia. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar o Palmeiras do técnico português Abel Ferreira. Liderança no Campeonato Brasileiro, melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, como também o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, ameaçado de demissão pela última colocação no Campeonato Brasileiro. E mais, Campeonato Brasileiro Feminino e mais informações aqui do futebol pela Europa. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas. Meu caro Jorge Moraes já está pronto. Eu começo contigo, o primeiro assunto do bate-papo, esse Palmeiras aí do Abel Ferreira, liderando agora o Campeonato Brasileiro desde a última rodada, como também com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, classificado para a fase de oitavas de final, vai enfrentar o Cerro Porteño. E aí, Moraes, qual é a análise que você faz? Esse Palmeiras, por tudo isso, é de fato o melhor time do Brasil nesse momento? Um abraço. Olá, Júnior. Um abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, eu nunca tive dúvida que o time do Palmeiras ia reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. O time ocupou algumas rodadas, pelo menos na metade da tabela de classificação, mas hoje ocupa a liderança porque é um time preparado para isso. Ele dava uma atenção muito especial à primeira fase da Copa Libertadores da América, onde ele terminou com a melhor campanha da competição. E agora também voltando, depois de garantir uma classificação na Libertadores, voltando a pensar no Campeonato Brasileiro, e rapidamente conseguiu fazer os resultados e assumiu a liderança da divisão especial no nosso futebol. Agora, a pergunta é: o Palmeiras tem hoje o melhor time no futebol brasileiro? É possível que sim, como time. Agora, como grupo de jogadores, eu ainda acho que o grupo do Flamengo é um grupo melhor, pelas opções que oferece para o treinador no banco de reservas. Agora, não resta a menor dúvida que a qualidade do Palmeiras é também, isso aí é fruto do trabalho do seu treinador, o Abel Ferreira, que é um treinador que se encaixou muito bem na filosofia do clube e que vem fazendo um belo de um trabalho e é candidato sim a chegar à final da Libertadores da América e chegar também à final como a conquista de mais um título do Campeonato Brasileiro. Eu aposto muito no Palmeiras a partir do momento do seu treinador, o resultado que ele conquista dirigindo o Verdão Paulista, viu, Júnior? Jorge Moraes, o Palmeiras, você colocou bem o trabalho do Abel Ferreira já consolidado, 2 anos aí quase de trabalho. Ele assumiu em novembro de 2020, 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses, na verdade. E em tão pouco tempo, 2 Libertadores da América de forma consecutiva, é bicampeão de fato, 2020 e 2021, Copa do Brasil, fazendo bons campeonatos brasileiros. Enfim, falta agora para ele, né? Ele já colocou também a conquista do Brasileirão. E o Palmeiras é de fato a melhor equipe na atualidade do futebol brasileiro, pelos resultados, pelos jogos, pela campanha recente na Libertadores da América, a melhor campanha.
do Brasileiro assumindo a liderança agora. Claro, Flamengo e Palmeiras estão ali juntos, né? O Flamengo, nesse momento, até um tempo era tido como uma equipe, digamos, ali, próximo, mas a melhor equipe. Hoje, nós temos aí, sem dúvida, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético, mas o momento do Palmeiras é, sem dúvida alguma, superior. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre esse Palmeiras do Abel Ferreira. É o melhor time do Brasil também, na sua opinião? Meu abraço a todos e todas aqui no PB Desporto. A julgar pelo, digamos, conjunto da obra do fim de 2021 para cá, podemos carimbar o Palmeiras como a equipe mais sólida do futebol brasileiro, por conta do pragmatismo tático em franca evolução de seu jovem treinador português Abel Ferreira. Bicampeão da Libertadores e terceiro no Brasileirão do ano passado, o Verdão é colíder nesta temporada da Série A, em primeiro no saldo de gols, após 8 rodadas e 15 pontos conquistados, mesmo número de Atlético Mineiro segundo e Corinthians em terceiro. Com melhor saldo de gols na fase de grupos da Libertadores, é favorito nas oitavas contra o paraguaio Cerro Porteño, a uma vaga nas quartas de final, franco candidato à etapa decisiva da competição continental. Baseado em sólida defesa e rápido contra-ataque, o Palmeiras tem logrado sucesso neste primeiro semestre com a obsessiva e eficaz aplicação tática de seu treinador, mas ainda distante, por exemplo, do futebol espetáculo proporcionado pelo Flamengo de 2019 até meados de 2020, friado pelas sequelas da pandemia e reiteradas mudanças no comando técnico rubro-negro. Seria despropositado esquecer o Atlético Mineiro, vencedor do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, com um eficiente e vistoso desempenho, atual segundo na Série A pelo critério de saldo de gols. Bem assim o renovado Corinthians, de outro português, Vitor Pereira, e sem subestimar o Flamengo de outro lusitano, Paulo Souza, a 3 pontos do topo da tabela. Cumpridas 8 de 30 rodadas, pouco mais de um quarto do Brasileirão, em meio à sequência de torneios paralelos, dá para depreender que o Palmeiras dispõe de um conjunto mais equilibrado em suas linhas em relação aos principais oponentes, sem descartar que a classificação da disputa pela liderança da Série A, repito, após 8 rodadas, para usar um termo das corridas do Jockey Club, ocorre à base de cabeça e pescoço. Antônio Manuel Góes, o Palmeiras pode não ter aquele jogo vistoso do Flamengo de 2019/2020, ainda sob o comando do Jorge Jesus, mas é notório, né? É mais do que claro que o Palmeiras de hoje, o Palmeiras de 2022, já tem mais opções de jogo, já não fica mais com a defesa forte, pensando em se defender e ganhar o jogo no contra-ataque, principalmente em cima do Rony, um jogador muito rápido e talentoso. O Palmeiras hoje tem muito mais possibilidades durante as partidas, né? Já está mostrando isso, mostrou na Libertadores, mostrou nesse começo de Campeonato Brasileiro. A equipe tem uma variação maior, o Abel Ferreira, até por conhecer melhor o Palmeiras, já está conseguindo mostrar mais do seu conhecimento que tem de futebol e do conhecimento amplo, eu diria, que ele tem do Palmeiras nesse período aí de quase 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses à frente do Verdão. Mas um outro assunto que eu quero abordar com vocês agora, o segundo, né, desse bate-papo, e mais uma vez contigo aí, Marcel Lagoas, Jorge Moraes, é sobre essa situação de pressão que agora passa o Juan Pablo Voivoda, o técnico argentino do Fortaleza. Mais uma derrota no clássico com o Ceará no meio de semana, e a pressão agora passou a ser gigantesca. Muita gente nas redes sociais, sempre eles, né, pedindo a demissão já do argentino, colocando como fundamental o jogo com o Flamengo, logo o Flamengo no Maracanã. E, enfim, como é que você enxerga essa ameaça ao argentino, hein, Moraes? Ô Júnior, eu nunca tive dúvida da competência do técnico Voivoda do time do Fortaleza.
Acho ele um baita de um treinador, muito inteligente, é um estudioso, é um cara que consegue transmitir para o grupo de jogadores o que ele quer e o que ele pretende à frente do time do Fortaleza. O Fortaleza, com ele, fez um belo de um trabalho no ano passado, conquistando até uma vaga para a Libertadores da América. Agora, esse ano, aí é onde está o problema do Fortaleza. É que é um grupo pequeno, com uma qualidade que não é igual a de Flamengo, de Palmeiras e de Atlético Mineiro, por exemplo, e que não tinha como enfrentar assim essas frentes todas em relação à classificação na Libertadores da América e também conquistar um espaço melhor no Campeonato Brasileiro. Ele não tem grupo para isso, o grupo cansou, o grupo não aguentou essas duas frentes. E eles investiram muito na questão de garantir uma classificação na Libertadores da América. E quando o time vem para o Campeonato Brasileiro, aí vem realmente cansado, extenuado. É o lanterna. Agora, o pior, há 5 jogos que não ganha do Ceará e perdeu o último clássico pelo Brasileiro. Isso mexe com a estrutura do clube, dos jogadores e também do treinador. Eu até acho que a diretoria do Fortaleza deveria pensar um pouco mais, porque neste final de semana o Fortaleza joga no Rio de Janeiro contra o Flamengo. O Flamengo é o grande favorito do jogo. Se der Fortaleza, na minha opinião, é zebra. Agora, chegar a demitir o treinador por conta de um resultado negativo contra o Flamengo e no Rio, não chegaria tanto. Se você enfrenta um Juventude, um Cuiabá e você perde, aí fica realmente numa situação mais complicada. Mas eu ainda não acredito que o Vojvoda será dispensado por conta de uma derrota contra o Flamengo nesse final de semana, viu, Júnior? Moraes, o bom senso pede isso, né? Que o treinador não seja demitido em caso de nova derrota, justamente contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo, de fato, é o favorito. O Fortaleza tem uma ótima equipe. Essa campanha, essa colocação no Brasileirão não diz, de fato, o time que é o Fortaleza, um time que se classifica para a Libertadores, quando muitos achavam que já estava fora, naquela vitória no Chile contra o Colo-Colo, 4-3, ou seja, é surreal. Mas Moraes e também Antônio Manuel Góes, como, né, que a gente vai analisar futebol de uma forma mais séria, se no Brasil os dirigentes e os torcedores, né, são mais do que resultadistas, né? Eles querem, tem que ganhar sempre, não interessa, tá bem numa competição, mas na outra tá mal. O treinador que era elogiado até um mês atrás agora é pra lá de criticado. Ou seja, é uma questão cultural, né? Enquanto as pessoas não tiverem, eu digo não só torcedores, como jornalistas também, os colegas nossos, não tiverem uma postura mais séria ao analisar futebol, nada vai mudar. Aí vai ficar essa dança dos técnicos. Imagina, você demitir um técnico como o argentino, o Juan Pablo Vojvoda, por causa de um começo de ano ruim em termos, porque na Libertadores também, é surreal, meu amigo, é surreal. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essa situação. 47 anos, descendente de croatas e italianos, o argentino Juan Pablo Vojvoda, e não Voivoda, como dizem. Último sobrenome Rizzo, ex-jogador do New Old Boys, onde começou a carreira de treinador, com bem-sucedidas passagens por Defensa e Justiça, Tajeres, Huracán e Unión La Calera, que ajudou, por sinal, a classificar para a Libertadores de 2021. Chegado em maio do ano passado ao Fortaleza, para assumir a vaga do então demitido Ederson Moreira, outro aplicado profissional da nova safra de treinadores brasileiros, Vojvoda é bicampeão cearense e ganhador do Nordestão 2022, além do feito histórico em classificar sua equipe para a atual Libertadores, em cujo torneio
acaba de avançar para as oitavas de final com vitória sobre o Colo-Colo em Santiago do Chile. O recente revés de 1-0 para o arquirrival Ceará Sporting, que foi dominado, mas venceu em lance fatal e isolado do clássico local, acendeu a luz vermelha sobre o Vojvoda, que, submetido à inconsequente intolerância de torcedores, insuflados por supostos estrategistas de futebol em canais da internet, pode estar com as horas contadas no Fortaleza. Por incrível que pareça, o ânimo da torcida vai do céu ao inferno. Semana passada, com a vitória épica de 4-3 sobre o Colo-Colo em Santiago, que classificou o Leão do Pici para as oitavas de final da Libertadores, influenciadores das redes sociais e integrantes da crônica esportiva cearense enfatizaram que o Fortaleza teria chances de chegar ao título continental e no retorno da delegação, Vojvoda foi recebido como o herói. Uma semana depois, ao perder para o Ceará, a competência do treinador já é questionada, salvo se o presidente Marcelo Paes, ora com a seleção brasileira do exterior, decidir segurar o tranco, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o grande problema é esse, né? É manter, é o presidente manter o técnico argentino, ainda mais se perder para o Flamengo, que é um resultado normal, né? Apesar da boa equipe sim do Fortaleza, né? Muita gente pode falar, como é que você fala bela equipe ou boa equipe se a equipe é a última colocada no Brasileirão? É porque a gente não analisa futebol mediante o resultado do início numa competição, num trabalho maravilhoso que é o do Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda, né, Antônio Manuel Góes? Você analisa no contexto, né, por tudo que ele já fez na equipe do Fortaleza. O Juan Pablo Vojvoda, ele é muito importante para o futebol brasileiro, assim como os outros técnicos estrangeiros que estão a somar e muito para o nosso futebol. Mas não adianta, quando você tem no Brasil esse imediatismo, ou então quando você anula totalmente conquistas que foram obtidas por esses técnicos e por um momento ruim você demitir, aí não dá, né? Não dá. Enquanto que aqui na Europa, na Premier League, você vê o Jürgen Klopp renovando o contrato até 2025, né? Ele que passou muito tempo para poder ganhar no Liverpool e agora perdeu aí a Premier League, como também a final da Champions, e foi renovado o contrato. Se é no Brasil, demitia logo. Não ganhou, não presta. É insano isso, eu nem vou me aprofundar muito, porque a gente pode resumir tudo isso numa palavra só: ignorância, extrema ignorância. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Marcel Lagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E a seleção brasileira, que venceu o primeiro compromisso, primeiro amistoso, né, contra a Coreia do Sul, jogando nessa última quinta-feira, dia 2 de maio, vai enfrentar agora o Japão na próxima segunda-feira, dia 6 de junho. Jogo esse às 7h20 da manhã, horário do Brasil, 11h20 da manhã aqui em Portugal, aqui na Europa. Uma vitória que, muito fácil, claro, não dá para você comparar a seleção brasileira com a Coreia, né, com as seleções do futebol asiático, por mais que o Japão, por exemplo, tenha evoluído, a própria Coreia em relação a tempos atrás, mas o Brasil sobrou 5-1 com os 2 gols marcados pelo Neymar, o melhor jogador em campo, os outros 3 gols, né, marcados pelo Fred, Felipe Coutinho e um golaço do Gabriel Jesus. 12º jogo de invencibilidade do Brasil, sob o comando do técnico Tite, e o Neymar chegando à marca de 73 gols com a camisa da seleção brasileira, a 4 gols de igualar o recordista de gols pela seleção, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Agora é o tipo do jogo que não dá para você tirar conclusões, porque o adversário está em outro patamar, está em um nível muito inferior. É o que a gente sempre comenta, né, aqui no PB Desporto também, que
a seleção, por não ter contato, não ter compromissos, não poder jogar com seleções de peso, dificulta muito você fazer uma avaliação. A gente sabe que os jogadores da seleção são jogadores de altíssimo nível. O Brasil tem talvez os melhores jogadores do cenário do futebol nesse momento também, mas enquanto a seleção, e não vai fazer até a Copa do Mundo, até o Mundial do Catar, jogos com seleções de fato fortes, de um nível alto, não dá para você tirar uma conclusão precisa. Apenas a gente sabe que o Brasil tem bons jogadores. Então o Brasil vencendo 5-1 e agora encara o Japão na próxima segunda-feira. E o Campeonato Brasileiro Feminino tem mais uma rodada nesse final de semana, com jogos disponibilizados pelo nosso Antena Arcanjo. O clássico nesse sábado, 2 jogos no sábado, Palmeiras e Corinthians, os 2 primeiros colocados na competição. Ainda teremos o São José recebendo o Flamengo, que vem reagindo na competição, é o 7º colocado. No domingo, Santos e Esmaque. O clássico gaúcho no Brasileirão Feminino, Grêmio e Internacional. Crespon e São Paulo, Real Brasília e Cruzeiro. Na segunda-feira, jogo único, fechando essa rodada, o Atlético Mineiro recebe o Red Bull Bragantino. Na classificação do campeonato, primeira colocação para o Palmeiras, 25 pontos ganhos. Em segundo vem o Corinthians, um pontinho abaixo, 24. Terceiro, o Internacional, 23. Quarto lugar, o São Paulo, com 20. Quinto, a Ferroviária, com 17. Em sexto, Santos, com 15. Mesma pontuação do Flamengo na 7ª colocação. Em oitavo, o Real Brasília, com 13 pontos na competição. Nas últimas do PB Desporto, falando do jogo de Portugal, primeira rodada da Liga das Nações. Na última quinta-feira, dia 2 de junho, Portugal enfrentou a Espanha em Sevilha, jogando na casa do adversário, 1-1. Gol da Espanha marcado pelo Morata e no segundo tempo, já no final, o Ricardo Horta deixou tudo igual. No final de semana, domingo, pela segunda rodada da competição, a Espanha enfrenta a República Tcheca, enquanto Portugal encara a Suíça. E o Bayern de Munique preocupado com a possibilidade do Lewandowski, o atacante que joga há anos, campeoníssimo aí com a equipe do Bayern de Munique, usar a cláusula 17 da FIFA, que é conhecida como sentença Webster, que consiste em permitir que um jogador acima de 28 anos, no caso o Lewandowski que tem 33, rescindir o seu contrato com o clube, desde que ele pague o valor do último ano de contrato. Ou seja, o Lewandowski teria que pagar 24 milhões de euros, está pouco para você aí, 24 milhões, para o Bayern, para ser liberado, para sair, deixar o clube, deixar o Bayern de Munique, deixar a equipe bávara. Lembrando que a proposta do Barcelona, que tem interesse no jogador, é de 32 milhões de euros. Mas o assunto agora, encerrando essa edição do PB Desporto, direto aqui da cidade de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, é sobre os jogos do final de semana, os jogos mais aguardados. O Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O Palmeiras, que é o líder do campeonato, 15 pontos ganhos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, segundo colocado, perdendo apenas nos critérios de desempate. Palmeiras que vem, de fato, num ano muito bom. Foi até tema do nosso bate-papo, com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, classificado para as oitavas, quando vai encarar o Cerro Porteño. O Atlético Mineiro também avançou, mas é um jogo de fato aguardado do líder com o vice-líder da competição. Jogo às 4 horas da tarde, horário do Brasil, 20 horas aqui em Portugal, 8 horas da noite aqui em Portugal. Assim como também o jogo entre o Flamengo e o Fortaleza no Maracanã, no mesmo horário, domingo, 16 horas no Brasil, 20 horas aqui em Portugal. O Flamengo que vem de 4 vitórias seguidas, 2 pelo Brasileiro, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores. O time do Paulo Souza aí começando a ganhar, mesmo sob pressão dos torcedores nas redes sociais, enfim.
Flamengo recebendo um Fortaleza que é o último colocado, né? Uma equipe reconhecida como boa equipe, né? Vem aí nos últimos anos crescendo muito, mas se classificou às oitavas da Libertadores. No Brasileirão é apenas o último colocado, perdeu o último jogo para o Ceará, no Clássico Rei por 1-0, enquanto o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, jogo que o Hugo fechou o gol, o Fluminense dominou a partida. Um dos jogos aí mais aguardados, Flamengo e Fortaleza, assim como também Palmeiras e Atlético Mineiro. Lembrando que neste sábado, 19h30, horário do Brasil, 23h30 aqui em Portugal, teremos mais uma live PB Desporto pelo Mundo. Neste sábado, eu, Antônio Júnior, aqui direto de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, debatendo aí o Campeonato Brasileiro, os jogos também, né, aqui na Europa, aqui em Portugal, enfim, notícias do mundo do futebol, tanto no Brasil como aqui em Portugal, na Europa, de um modo geral. A todos um abraço e até a próxima!